Quem disse essa frase, o mundo quântico não existe, foi o físico dinamarquês Niels Bohr. O Bohr é conhecido pelo modelo atômico, o modelo atômico de Bohr, ele é um dos físicos mais importantes da história. E essa frase, ela parece estranha, né? Afirmar que o mundo quântico não existe, né? Isso parece estranho, mas acredite, a maioria dos físicos concordam com essa frase, tá? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Esse canal é o canal Cientificar, ele é um canal de divulgação científica. Aqui eu vou falar sobre física, ciência, um pouco sobre filosofia da ciência também. Se você gosta desses temas, se inscreva aqui no canal, eu vou postar vídeos regularmente. Okay? Então vamos à frase, né? O Bohr afirma que o mundo quântico não existe. O que isso quer dizer? Né? Ele está criticando a mecânica quântica, ele está falando que a mecânica quântica é uma teoria falsa, ela está errada, ela fala de algo que não existe. Não é isso. Né? O Bohr, na verdade, ele é um dos maiores defensores da mecânica quântica. Tá? Para a gente entender o que ele quer dizer com essa frase, né, de que o mundo quântico não existe, a gente precisa entender primeiro o que ele quer dizer com existir. Qual é o critério que ele usa para falar que alguma coisa existe ou não? Bom, o critério que ele usa é relativamente simples. É o seguinte, ele considera que aquilo que existe é o que é observado. Né? Então, por exemplo, se você está assistindo esse vídeo no celular, você sabe que o seu celular existe, porque, claro, você pode perceber ele através dos seus sentidos. Você olha para ele, você encosta nele e tal, você sabe que ele existe. As coisas que estão aqui nesse quarto, eu sei que existem, eu consigo enxergá-las e tal. Então, a existência está atrelada à observação. Esse critério, ele é relativamente simples, mas ele é muito útil. Tá? Usando esse critério, a gente pode, por exemplo, perceber algumas alegações falsas. Tá? Eu vou dar um exemplo, na verdade eu vou usar um exemplo que o Carl Sagan usa no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Tá? O Carl Sagan é um físico americano, famoso pelos seus trabalhos, principalmente em divulgação científica. O Carl Sagan dá um exemplo nesse livro, que é o seguinte, né? Imagina que você tem, é mais ou menos isso, né? Imagina que você tem um amigo e seu amigo fala assim, olha, tem um dragão na minha casa. Aí você acha estranho e tal, mas fala, bom, então vamos lá ver o dragão, né? E aí quando você chega, e aí o seu amigo fala, bom, na verdade o dragão, ele é invisível, você não vai conseguir ver o dragão. E aí você fala, bom, então a gente pode ir na sua casa tentar, sei lá, jogar um lençol, uma rede sobre o dragão, e aí a gente vai marcar a posição que o dragão tá, e a gente consegue perceber ele de alguma forma. E aí seu colega fala que na verdade não dá para fazer isso, porque o dragão, ele não interage com a matéria, e aí o lençol atravessaria o corpo do dragão e não ia dar para marcar a posição dele assim. Aí você ainda insiste, fala, bom, então vamos tentar medir o calor que o dragão, que é emitido pelo fogo, né? Que quando o dragão cospe fogo, o fogo vai... o calor que está associado ao fogo, a gente poderia medir esse calor, detectar isso. Aí seu colega fala que não, na verdade o fogo que o dragão emite, ele não tem calor. Né? Então, bom, nessa história maluca, claramente você percebe que o dragão não existe. Por quê? Bom, o dragão, ele não existe nenhuma forma de perceber o dragão, né, através dos sentidos. Né? Você não consegue observar o dragão de forma alguma, detectar o dragão de forma alguma. Então, qual que é a diferença entre um dragão que não pode ser detectado e um dragão que não existe? Então, não tem diferença nenhuma. Aqui, olha o critério que a gente está usando quando a gente reconhece que o dragão não existe, a gente está usando o critério que eu mencionei no início do vídeo, né, de que a existência está associada à observação. Tá? Então, esse é o critério que o Bohr vai usar nessa frase, o mundo quântico não existe. Tá? Então, vamos voltar para a frase. Então, quando o Bohr fala o mundo quântico não existe, o que ele quer dizer? Né? Ele quer dizer, então, que os objetos quânticos não podem ser detectados? Ele está falando isso? Não, não é isso. Né? Os objetos quânticos são detectados o tempo inteiro. Assim, lá, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, provavelmente tem alguém em algum laboratório do mundo fazendo alguma medida de um fóton ou de um elétron. Então, os objetos quânticos são detectados. Né? Agora, os objetos quânticos podem ser observados diretamente, assim como eu consigo observar, sei, o celular que eu estou gravando esse vídeo, ou aquela lâmpada que está ali atrás. Será que eles são observados diretamente? Aí a resposta é não. Eu não consigo olhar para um elétron, ou olhar para um fóton, olhar para um objeto quântico diretamente. Eu não consigo fazer isso. Né? Eu preciso, para observar, entre aspas, um objeto quântico, eu preciso de um aparato experimental.
Tá? Então, o objeto quântico sozinho eu não consigo observar. Vamos considerar um exemplo. Tá? Imagine que você quer medir a posição de um elétron. E aí você não consegue enxergar um elétron. Então, para medir a posição do elétron, você precisa de alguns instrumentos de medida. Né? Então, você precisa de um detector de elétrons, e aí você vai ter todo um aparato, muitas vezes complicado, para medir, detectar a posição do elétron. Ok, então, usando esse aparato, você consegue detectar o elétron e falar, bom, encontrei, o elétron foi medido nessa posição. Agora, então, quando você mede o elétron, você pode falar que existe um elétron nessa posição. E agora vamos fazer a seguinte pergunta. Antes da medida, antes do resultado, antes da detecção, né, você poderia falar que o elétron já estava nessa posição ou que o elétron estava em alguma posição? Então vamos voltar lá para o critério que a gente estava usando, que é associar a existência à observação. Antes da medida, o elétron não era observado. Portanto, se ele não era observado, segundo esse critério, eu não posso falar que as propriedades do elétron existem, eu não posso falar nem que o elétron existe. Então, antes da medida, não faz sentido falar que o elétron tem determinadas propriedades, não faz sentido falar que o elétron existe antes da medida, segundo esse critério que a gente está usando. Tá? Porque a existência está associada à observação. Se eu não consigo observar um elétron, enquanto eu não consigo observar, eu não posso falar nada sobre ele, nada sobre as propriedades dele. Né? Então, a existência do elétron, a existência de suas propriedades, ela só tem sentido depois da detecção. Antes da detecção, ela não tem sentido. Então, antes da detecção, não tem sentido falar que o elétron existe. Né? Não faz sentido falar isso porque ele não está sendo observado, né, antes da detecção. Então é por isso que o Bohr afirma que o mundo quântico não existe. É por isso que esse é o motivo dessa frase. Né? Ele quer dizer o seguinte, os objetos quânticos não têm realidade objetiva. Eles não existem, eles não são independentes do aparato de medida. Eles não existem sozinhos, né? Enquanto, entre aspas, ninguém está olhando para ele. Ou seja, eles não existem fora de um contexto experimental. A existência do elétron está atrelada a um experimento que detecte, que seja capaz de detectar o elétron. Tá? Esse é o ponto dessa frase. Por isso ele fala que o mundo quântico não existe. Não existe no seguinte sentido, não tem realidade objetiva, não tem realidade independente do aparato de medida. Então só faz sentido falar de elétron, da existência do elétron, ou da existência de propriedades de elétrons, depois da medida, dentro de um contexto experimental. O elétron isolado, a gente não pode falar nada sobre ele. Tá? Esses objetos quânticos, eu estou falando do elétron como exemplo, mas você pode pensar em qualquer outra coisa que seja descrita pela mecânica quântica, as propriedades desses objetos só podem ser, a gente só fala das propriedades desses objetos após a medida. Antes disso, a gente não pode falar sobre a existência das propriedades desses objetos. Bom, isso parece muito estranho porque uma pergunta natural que surge é o seguinte, mas e o que essa coisa que foi detectada, que é o elétron, que tem suas propriedades, que agora eu sei qual é a posição dele, depois da detecção, antes da detecção, o que tinha lá? Né? Qual que era a situação dessa coisa que foi detectada? Né? Bom, essa é uma pergunta natural. Essa pergunta, né, o que existia lá antes da detecção, ela não pode ser respondida pela ciência. É isso que a interpretação de Copenhague afirma. Tá? Essa interpretação que é desenvolvida pelo Bohr, pelo Heisenberg, pelo Pauling, por alguns cientistas importantes. Né? Então, e ela é adotada pela comunidade científica por sua simplicidade. Né? Ela pode parecer estranho falar que o mundo quântico não existe, falar sobre abandonar a ideia de descrição do mundo real, né? Mas é um recurso que a maioria dos físicos aceita usar. Tá? Bom, se você acha estranha essa interpretação, se você acha que está faltando alguma coisa, saiba que você não está em má companhia. Né? O Einstein achava isso também. Né? O Einstein tem diversas discussões com o Bohr sobre a interpretação da mecânica quântica. Qual a melhor forma de interpretar a mecânica quântica? E as discussões giravam em torno, muitas vezes, dessa questão de o que é realidade,
qual é o critério que nós vamos usar para falar que algo existe? Né? Para o Einstein, a realidade, né, a ciência deveria se ocupar com o que está para além das aparências, para além do experimento. Né? A física deveria ser uma descrição, deveria se preocupar, né, em fazer uma descrição da realidade independentemente de nós, ou independentemente de qualquer experimento. Então, descrever a realidade que é independente do observador ou do aparato de medida. Por outro lado, os adeptos da interpretação do Bohr, né, da interpretação de Copenhague, entendem que não, que a função de uma teoria científica, no caso da mecânica quântica, é fazer previsões sobre resultados experimentais e não falar sobre aquilo que está para além do experimento. Aquilo que está para além do experimento a gente não sabe o que é. Então, a ciência deve se preocupar em fazer previsões sobre quais serão os resultados de um determinado experimento. Tá? Essa é a posição do Bohr e ela é adotada, de novo, né, pela maioria dos cientistas hoje. Agora, essa ideia, a posição do Einstein, ela parece mais natural. Né? Quando a gente começa a estudar física, a gente tem a impressão de que a gente está querendo descrever sim a realidade, não apenas ficar fazendo previsões sobre resultados experimentais, mas descrever como o mundo é de verdade, de fato. Bom, então por que os físicos optaram por abandonar esse ideal clássico, né, da física clássica, né, que está presente na física do Newton, do Galileu, de que a física descreve o mundo, né, como ele é? Bom, o abandono foi mais ou menos por necessidade, porque essa interpretação do Bohr, como ela exige menos compromissos, né, com relação à existência de certas entidades, por exemplo, você não precisa acreditar que existe, sei lá, mundos paralelos ou que existe uma onda que você nunca vai conseguir detectar. Você não precisa acreditar em nada disso se você adotar a interpretação do Bohr. Então ela é mais, vamos dizer, mais sóbria nesse sentido, tá? Então por isso que ela é mais simples, mais sóbria, por isso que os cientistas vão preferir essa interpretação. Né? E aí, nesse caso, né, existe um preço a pagar, né, que é justamente o abandono desse ideal clássico de descrever a natureza em si. Né? Então a ciência teria essa função, de acordo com a interpretação de Copenhague, a interpretação do Bohr, de funcionar como um instrumento para prever resultados experimentais. Tá? A ciência se limitaria a isso.